O que acontece, de verdade, dentro do cérebro quando alguém bebe álcool? Desde aquele primeiro gole que traz uma sensação de relaxamento, até as mudanças mais profundas que podem levar à dependência. Entender a ciência por trás disso tudo é fundamental. Então, vamos fazer uma viagem pela neurobiologia do álcool para desvendar como essa molécula tão simples consegue orquestrar uma sinfonia química tão complexa no nosso cérebro. Certo, vamos começar por aqui, que é a chave de tudo. Diferente de muitas drogas, que funcionam como uma chave específica para uma fechadura específica, o álcool é, digamos, mais versátil. Ele não tem um único receptor. Pelo contrário, ele interage com vários sistemas de neurotransmissores ao mesmo tempo. É como se ele tivesse um molho de chaves que abre várias portas. E é por isso que os efeitos são tão variados, afetando tudo, desde o humor e a coordenação motora até a memória. O nosso roteiro vai seguir exatamente o caminho que o álcool faz no cérebro. A gente começa com os efeitos imediatos, depois explora o delicado equilíbrio que ele bagunça, entende por que ele pode dar tanto prazer e, por fim, a gente vê como o cérebro se adapta e o que acontece quando o álcool vai embora. É aqui que tudo começa. Assim que o álcool consegue atravessar a barreira que protege o cérebro, ele já começa a alterar a química lá dentro. E isso acontece de forma quase instantânea. E aqui a gente já se depara com o primeiro grande paradoxo. O álcool é, sim, um depressor. Mas quem nunca sentiu aquela onda inicial de euforia, de desinibição numa festa? Essa dualidade é a chave para entender o poder de atração dele. Em doses baixinhas, ele parece um estimulante, porque a primeira coisa que ele faz é silenciar os circuitos do cérebro responsáveis pela ansiedade social, pela autocrítica. Para a gente entender de vez como o álcool age, a gente precisa primeiro entender um princípio básico de como o cérebro funciona. Ele vive num balanço constante entre sinais de pare e sinais de vá. O álcool entra em cena e, bom, ele desequilibra essa balança de um jeito bem drástico. Pensa no cérebro como um carro. O GABA é o nosso pedal do freio. É ele que acalma, que inibe, que reduz a atividade dos neurônios. Já o glutamato, por outro lado, é o acelerador. Ele excita os neurônios, coloca o cérebro para funcionar a todo vapor. E, normalmente, esses dois sistemas estão em um equilíbrio perfeito. E então, o que o álcool faz? Primeiro, ele pisa fundo no freio. Como a gente vê aqui, ele se encaixa nos receptores de GABA e deixa eles ainda mais potentes. Com isso, mais íons negativos entram no neurônio e fica mais difícil para ele disparar um sinal. O resultado prático disso é aquela sensação de calma, de relaxamento, de diminuição da ansiedade que muita gente busca no primeiro drink. Mas não para por aí, não. Além de pisar com tudo no freio, o álcool também tira o pé do acelerador. Ele vai lá e bloqueia os receptores de glutamato, impedindo que os sinais de acelera se espalhem direito. Qual o efeito combinado disso? Uma desaceleração geral da atividade do cérebro. É a combinação perfeita para a sedação. Ok, se o álcool é um depressor, por que ele pode ser tão prazeroso? A resposta para isso está numa área completamente diferente do cérebro, o famoso circuito de recompensa, que é tipo a via expressa da sensação de bem-estar. E a grande estrela desse circuito é a dopamina. É um nome que todo mundo já ouviu, mas é importante entender o papel dela direito. Ela não é exatamente o neurotransmissor do prazer, mas sim um da motivação, do reforço. É a química que diz para o cérebro, opa, isso aqui foi bom, grave isso e faça de novo. Agora, o que é mais fascinante aqui é um mecanismo. O álcool não aperta um botão de liberar dopamina. A ação é muito mais sutil, mais inteligente. Funciona assim. Normalmente, os neurônios de dopamina são controlados, são freados por neurônios de GABA. Lembra do nosso freio? Pois bem, o que o álcool faz é inibir esses freios. É uma lógica de dupla negação. Ao frear o freio, ele acaba liberando a dopamina. E é isso que causa aquela onda de bem-estar no centro de recompensa. Só que o cérebro não é um espectador passivo nessa história toda. Pelo contrário, diante dessa inundação constante de álcool, ele faz o que sabe fazer de melhor. Ele se adapta. Ele começa a lutar para encontrar um novo ponto de equilíbrio, um processo que a gente chama de neuroadaptação. E este slide ilustra essa briga de forma brilhante. Olha só a diferença. Na presença constante do álcool, que artificialmente aumenta o freio e diminui o acelerador, o cérebro reage. Ele começa a enfraquecer o seu próprio sistema de freio e, ao mesmo tempo, a pisar mais fundo no acelerador, tudo isso numa tentativa de voltar a funcionar normalmente. Esse novo estado de equilíbrio tem um nome: alostase.
Isso não é um retorno ao normal, não. É a criação de um novo normal, que na verdade é totalmente instável e estressado. O cérebro passa a depender da presença do álcool só para conseguir manter esse equilíbrio super precário. E aqui está o ponto crucial. A motivação para beber muda completamente. No início, era sobre buscar prazer, o que a gente chama de reforço positivo. Com o tempo, se torna uma questão de evitar o desconforto da falta do álcool, ou seja, um reforço negativo. O foco deixa de ser se sentir bem e passa a ser apenas tentar se sentir normal, para aliviar um estado emocional ruim que é movido pelos sistemas de estresse do cérebro. E isso nos leva à fase final da nossa jornada. O que acontece quando o álcool é tirado de repente desse cérebro que já está todo adaptado? Bom, aquele equilíbrio construído a tanto custo simplesmente desmorona. A abstinência não é nenhum mistério, é a consequência lógica e direta da neuroadaptação. Vamos lembrar, o cérebro enfraqueceu os freios e turbinou o acelerador para compensar o álcool. Quando o álcool some da equação, o que sobra? Um sistema com freios fracos e um acelerador pisado no talo. É por isso que o cérebro entra nesse estado perigoso de hiperexcitação. E essa tabela conecta todos os pontos perfeitamente. Dá uma olhada. Os tremores, as convulsões, é o sistema do glutamato, o acelerador, superativado. A ansiedade intensa, a disforia, é o sistema GABA, o freio, que agora está fraco demais e não consegue mais acalmar o cérebro. Cada sintoma da abstinência é um eco direto de uma adaptação que o cérebro fez para sobreviver na presença do álcool. E no final das contas, a jornada se completa. A busca pela euforia se transforma numa fuga desesperada do mal-estar. O que começou como uma forma de se sentir bem se torna uma necessidade só para não se sentir terrivelmente mal. Essa, em essência, é a trilha neurobiológica da transição para a dependência. A plasticidade do cérebro, essa capacidade incrível que ele tem de se adaptar e de buscar o equilíbrio, é uma das suas maiores forças. Mas, como a gente viu, quando ele é confrontado com a influência crônica de uma substância como o álcool, essa mesma força pode levar a um novo equilíbrio, que é, em si, um estado de doença. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? O cérebro sempre busca o equilíbrio, mas a que custo?